Vamos tratar agora das propriedades da transformada Z. Que as propriedades dela, da transformada Z, ela pode ser derivada das propriedades da transformada Laplace. Então, isso pode ser compartilhado, a gente vai ver algumas aqui. A primeira, vamos falar da linearidade, que é diretamente da transformada Laplace. Dado que eu tenha uma constante multiplicada uma primeira função, chamada de f1 de k, somada com a constante beta, que é multiplicada por uma segunda função denominada de f2 de k. O que é que pode ser feito? Lembrando, constantes, elas não entram como funções, então elas podem ser colocadas em evidência em cada uma. A linearidade, então, ou seja, eu posso tratar separadamente se as funções, se as sequências, elas são lineares, eu posso tratar de forma separada. Então, nesse caso, alfa transformada da sequência de f de 1 de k e f2 de z, a transformada z de f2 de k. Então, nesse exemplo, eu acho a transformada z da sequência causal. Então, a f de k ela é dominada por 2 vezes 1 de k. Aqui um exemplo de um livro, do livro do Fadali. 1 de k, em alguns livros, ele representa a função degrau. Então, quando vocês observarem isso nos livros que vocês pegarem para estudar, para ler, folhear, enfim, vocês tratem U de K como U de K, uma função degrau. Então, eu tenho uma função degrau multiplicada por amplitude 2 e a função delta de Dirac, ou impulso, multiplicada por uma amplitude igual a 4. Isso para K maior ou igual a zero. Então, eu vou tratar fazer a transformada Z para cada uma de forma separada. Então, eu tenho a transformada Z de 2 vezes o de K, a gente já sabe que essa transformada Z para o degrau, ela é Z sobre Z menos 1. E a transformada Z para o impulso unitário, ela é 1. Então, você vai fazer a multiplicação de 2 vezes essa função de transferência, mais 4 vezes 1, que é justamente a que está aqui. Então, você vai fazer aqui, ó, aqui você tem a constante fora, as duas constantes também, vai tratar a transformada Z apenas do degrau e a transformada Z do impulso unitário, que ao final da manipulação fornece esta função de transferência, ou é a transformada Z. Para o atraso do tempo, ou seja, eu estou deslocado, lembrando, para você identifique rapidamente se é atraso ou avanço no tempo, a função estando deslocado ou com um sinal negativo, ela indica atraso. Então, não esqueçam disso. Então, a função ela vai estar aqui, quando for fazer a transformada Z, multiplicado pela a variável complexa elevado a menos n, ou seja, a quantidade de atraso que está relacionada a esta função. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma função, a sequência causal de f de k, que é igual a 4 para k maior igual a 2. Observe, essa amplitude é constante para k maior que 2. Isso quer dizer o quê? A partir de k igual a 2, eu tenho amplitude constante igual a 4, ou seja, essa função é um degrau, não mais a gente chama unitário, mas com amplitude igual a 4. Ela possui um atraso de 2 unidades no tempo, portanto, eu vou representar desta maneira aqui. 4 sua amplitude, U de K menos 2. Ou seja, a quantidade de unidades de tempo que está relacionada ao atraso vai ser exatamente essa variável complexa elevado a essa quantidade de tempo. Tomem cuidado, ocorrem muitos desses erros, você pegar menos 2, substituir aqui em menos 2
e colocar z elevado a 2, ou seja, a potência positiva. Isso está errado. Isso vai dar outro valor ou outra função de transferência, não exatamente a que você está tentando resolver. A amplitude ela é uma constante, então o negócio está fora, e você vai fazer a transformada z de U de K, que você já conhece. Então, a f de z aqui vai ser z menos 2, que multiplica 4 da amplitude, z menos 1, que é o degrau, que vai exatamente fornecer esse resultado aqui. Só para relembrar um pouco esse conceito, reforçando, existe algum zero? Não, não existe nenhum. Qual é o ganho? O ganho da função igual a 4. Polos, eles estão localizados em 0 e em 1. Então, a gente tem essa informação aqui a partir dessa função de transferência realizada pela transformada z, aplicando sua propriedade. Nesse caso, a propriedade do atraso no tempo. Para o avanço no tempo, nós temos uma pequena diferenciação. Observe, eu tenho a transformada z para uma determinada função que está atrasada uma unidade, ou adiantada uma unidade, perdão. Então, eu tenho z elevado à primeira que multiplica f de z. Observe que esta quantidade aqui de avanço no tempo está relacionada, está sendo elevada a essa variável complexa. Menos, ele vai fornecer as condições iniciais. Quais são as condições iniciais antes, com aquele avanço no tempo que aconteceu? Então, z que multiplica a função de f em zero. Nesse formato, então, o que é que vamos ter? Dado que eu tenho um n qualquer, a quantidade não importa, eu vou ter a lei de formação geral, que é z elevado a n, que multiplica a função f de z, menos, agora vem as condições iniciais. Então, z elevado a n, que multiplica f de zero, observe que n, a partir das próximas unidades, ele vai diminuindo uma unidade na variável complexa e vai aumentando uma unidade na função. Ou seja, aqui zn menos 1, que multiplica f de 1, até que z elevado à primeira, é a condição de parada, f de n menos 1. Então, imagine a situação hipotética para z, a transformada z de f de k mais 3. Vamos tentar escrever aqui. Então, eu tenho aqui, já identifiquei pelo sinal positivo que ela é avanço no tempo. Então, z a terceira f de z menos z a terceira f de 0 menos z, estou diminuindo aqui uma unidade, z ao quadrado f de 1, aumento uma unidade na função, menos z f de 2, que é justamente a condição de parada n menos 1, ou z elevado a 1. Sempre lembrando isso, vocês não vão errar mais. Nesse exemplo, dado que eu tenho h de k, k mais 2 e f de k igual a k. Essa função exatamente é o quê? Ela está relacionada com a rampa. À medida que eu vou aumentando aqui o tempo, ela vai crescendo de forma contínua na medida que vai avançando o tempo, o tempo discreto. Então, essa função aqui, que é uma rampa, ela vai ser dada a função f de z, z sobre z menos 1, z menos 1 ao quadrado, no denominador. Eu vou aplicar a propriedade do avanço. Eu tenho duas unidades. Onde é que está indicando o avanço? Lembrando aqui nesse sinal positivo. Então, z ao quadrado é f de z, menos z ao quadrado f de 0, menos z f de 1. Mas quem são esses valores? Lembrem, se é uma rampa, em k igual a 0, eu tenho 0. Em k igual a 1, eu tenho 1. Então, aqui eu sei que aqui é 0 e aqui é igual a 1. Então, substituindo os valores, aqui, tal qual está aqui, nós temos, fazendo esse desenvolvimento, a função a transformada a z seria 2z ao quadrado menos z, e aqui embaixo z menos 1 ao quadrado. Existem dois polos e dois zeros relacionados a esta função de transferência.
Bem, o teorema do valor inicial ele permite calcular o limite de uma sequência, no qual k tende a zero, se ela existir, da transformada z dessa sequência aí dada. Em termos, eu não vou trabalhar exatamente com a função, a sequência f de k, e sim trabalhar com a função f de z, que é mais fácil de você fazer toda a manipulação. E a partir daí, eu estimo qual vai ser meu primeiro valor. Então, de fato, aqui se você fizer a expansão dessa série de potência, dessa sequência numérica, você vai ter f de 0, f de 1, z menos 1 e por aí vai. Se fizer o z tendendo a infinito, você vai obter o valor inicial f de 0, que é justamente essa parcela aqui. Então, como exemplo aqui do livro do Castrucci, eu peguei f de z igual a z sobre z menos a, existe um zero em um polo, um zero em zero e um polo em a, e vou determinar o valor inicial da função f de k, cuja transformada z é essa daí, e vou aplicar o teorema do valor inicial. Então, f de z é igual ao limite de z tendendo a infinito de f de z. Então, aqui eu só faço a substituição, z sobre z menos a. Opa! E agora, condição infinito sobre infinito. Relembrando em algum lugar do passado aí de vocês, lá em cálculo, essa condição você aplica a regra de L'Hopital. Então, a regra de L'Hopital, ela informa que você vai ter que fazer a derivada. Aqui ele faz um outro rearranjo, ele deixa o z em evidência e chega-se no mesmo resultado. Mas se você derivar aqui o numerador e o denominador, você vai dar aqui, você vai achar que o primeiro, o numerador vai ser igual a 1, o denominador igual a 1 e vai chegar no mesmo resultado. Então, de fato, se você tiver aqui uma sequência numérica, que é a representação de A elevado a K, a transformada a Z dessa função de transferência, então você vai achar que f de 0 é igual a 1. Para o teorema do valor final, ele permite calcular o limite de uma sequência, no K tendendo ao infinito, se ela existir, da transformada z dessa sequência. Se é uma sequência que se aproxima de um limite constante, no qual K tende ao infinito, então esse limite é dado por essa condição. Então, f em regime permanente ou no infinito, ele vai ser o limite de k tendendo ao infinito de f de k. Nós não vamos usar o limite da sequência, e sim a transformada z, que é z menos 1 sobre z. Eu não vou entrar no detalhe da prova desse conceito, mas o limite de z tendendo a 1, z menos 1 sobre z, que multiplica f de z. Em alguns livros, por omissão, já que é z tendendo a 1, você vai encontrar que é z menos 1 que multiplica f de z, porém está incompleta. E aqui eu deixo reforçado isso daí. Bem, no exemplo 10.5 do livro do Castrucci, eu também peguei esse exemplo que está lá. Existem dois polos, um zero e um ganho. E aplicando o teorema do valor final, eu tenho f do infinito é o limite de z tendendo a 1, de 1 menos z menos 1 é a mesma coisa que eu escrever z menos 1 sobre z, que está em potência negativa de z, f de z. Apenas fazendo a substituição, nós temos aqui o seguinte, z menos 1 é cortado, o termo z também é cortado, e aqui eu faço a substituição de z tendendo a 1, o que vai dar o valor de 1. De fato, essa função aqui, ela é tabelada. Se você achar a função f de k, ela vai dar isso aqui quando você substituir o k tendendo a infinito. Vai dar f de infinito igual a 1. Bem, aqui algumas as propriedades, as tabelas, também seria interessante que vocês pudessem de alguma forma imprimir ou deixar fácil para que vocês possam utilizar da melhor maneira possível no desenvolvimento dos exercícios e problemas que vocês encontrarão ao longo do tempo. Tem algumas referências onde vocês poderão encontrar esses assuntos relacionados a essa sequência de vídeos. Até o próximo vídeo.